de ordem. Primeiro, todos os 6 candidatos à direção do Sporting merecem o nosso respeito e são sportinguistas. Ninguém pode atacá-los com quantificações de que um é mais sportinguista do que outro. Não há sportinguistas de primeira, não há sportinguistas de segunda e não há sportinguistas de terceira. E, portanto, o meu respeito é para todos os candidatos sócios do Sporting que foram candidatos e são candidatos à presidência do Sporting. Em segundo lugar, independentemente das notoriedades, e vocês fazem com que eu seja um sportinguista com notoriedade, porque estou na televisão, e tenho que perceber que o que me distingue, entre aspas, dos sócios como os meus filhos, amigos dos meus filhos, dos meus amigos, e as pessoas que estão na bancada e que estão por trás da baliza e que são fundamentais para o futebol, é a única razão. É porque eu, graças à televisão, sou mais conhecido que os outros. Isso não me dá qualquer vantagem em relação a qualquer sócio do Sporting. Tenho que perceber isso e respeitar todos. Eu tenho esse privilégio do que eu digo ser escutado por milhares de sócios do Sporting. Mas isso não me dá qualquer vantagem sobre qualquer sócio do Sporting. Dito isto, você sabe que eu disse aqui, há 4 ou 5 programas, que há uma coisa que depois do insucesso do meu amigo Zé Eduardo Tencourt, em quem eu votei com convicção, na sequência do que já tinha feito anteriormente, eu tinha dito que depois do fracasso do Zé Eduardo Tencourt, há uma coisa que pautava a minha escolha futura. É que eu não quero mais do mesmo para o meu Sporting. Cheguei à conclusão, e aqui faço um bocadinho de meia-culpa, porque fui também, porventura, algumas vezes, um situacionista exagerado, com a minha ânsia também de não fazer deste programa uma tribuna de oposição. Fiz muitas vezes aqui, engoli alguns sapos, para defender aquilo que eu achava que era as intenções e as decisões desportivas das equipes que lideravam o meu clube. Dito isto, aquilo que me torna coerente é que eu disse, e que ouvi os meus amigos, os meus doentes, os meus conhecidos, as pessoas que me abordam na rua, as pessoas que me abordam noutros sítios, é que o que une as pessoas à minha maneira de pensar é: nós não queremos mais do mesmo. É absolutamente necessário que o Sporting agora decida em função de não querer mais do mesmo. E, portanto, eu vou explicar qualquer destas 6 candidaturas do Sporting, qual é aquela que, para mim, representa mais do mesmo. E para mim é claro, e espero que para os sportinguistas seja claro, qualquer lista que seja neste momento encabeçada por alguém que foi dirigir o Sporting nos últimos 10, 15 anos, representa mais do mesmo. Por muito folclore que queremos fazer, quero convidar para essas listas pessoas de fora, que eu continuo a respeitar muito. Não tenho a ver nada com isso. E até convidar para essa lista pessoas que mais insultaram e que mais vilipendiaram, ou não querer mais do mesmo, não souberam protagonizar esse mais do mesmo, que foi há ano e meio, quando tiveram apenas 10%. Portanto, tirando esses exageros, esta lista, que é encabeçada por um engenheiro Godinho Lopes, que eu não percebo como é que tem vergonha de dizer que é a lista de continuidade. Eu não percebo como é que ele tem vergonha. Presta um mau serviço às pessoas a quem serviu, de quem foi co-líder, de quem foi vice-presidente. Então ele tem vergonha de dizer que é da continuidade das pessoas em que foi vice-presidente. Eu acho isto uma posição que, no mínimo, representa alguma déficit de alguma qualidade humana que eu acho que é muito importante. Portanto, sejamos claros. Nestas 6 candidaturas do Sporting, há uma que, para mim, é claramente a continuidade. E não é por ter, na sua vice-presidência, alguém que continuou a ser vice-presidente para a área económica, que é o Dr. Filipe Nobre Guedes, e que é um homem respeitabilíssimo. Não está em questão aqui nem o seu sportinguismo, embora ele não o demonstre, porque não transmite emoção nenhuma a falar do Sporting, mas isso é um problema de características individuais. Uma lista que tem um ex-presidente que afirma que teve 4 anos de sucesso. Se eu pergunto, teve 4 anos de sucesso, porque é que saiu? Bem, saiu porque teve problemas da sua vida privada que o tiveram que fazer sair, e fez bem, em nome do Sporting. Que a única coisa que tem para apresentar aos sócios é ter sido. Não foi ele que construiu o estádio, nem construiu a academia. Foi os sportinguistas. Estamos a dever o dinheiro. Quem deve o dinheiro é o Sporting. Não é o engenheiro Godinho Lopes.
Mas quem fez aquela gestão económica trágica para o futebol do Sporting, que foi o endividamento com o estádio, foi o engenheiro Godinho Lopes. Que ainda por cima fez um estádio onde há uma pista de atletismo, onde há um fosso absurdo entre as bancadas e o clube, que tem outros déficits de construção inacreditáveis, que custou mais 130 milhões, que fez uma academia, que não tem uma pista de atletismo, que podia servir não só para treinar os atletas do Sporting, mas para poder ter candidatos a ocuparem aquela pista, treinos de outras equipes do estrangeiro. E eu folgo muito que ele tenha o meu querido professor Muniz Pereira como apoiante, mas como disse o professor Muniz Pereira hoje, Muniz Pereira não é apoiante de nenhuma candidatura. O professor Muniz Pereira, que é o sócio número 2, será apoiante de qualquer presidente do Sporting que ganhe estas eleições. E, portanto, continuidade, não. E, volto a dizer, não percebo como é que não soube a continuidade. Para já não dizer que só alguém que não vibra com o Sporting é que pode admitir que aquele pequenino que joga na Turquia, ou aquele que agora foi para o Porto, pode ser um bom filho à casa torna. Quer dizer, isto define, de facto, as pessoas que têm uma visão tecnocrática e uma visão de construção em relação àquilo que deram ao Sporting e que neste momento, se tivessem um bocadinho de amor pelo Sporting, percebiam que não eram as pessoas corretas para estar no lugar correto. Portanto, a minha posição em relação à lista da continuidade é dizer claramente não. E agora em relação às outras 5? Muito bem. Vai ter que me ouvir. Espera. Temos que Dias Ferreira. o Sporting. Porquê é que o Dias Ferreira, cujo sportinguismo está acima de qualquer suspeita, foi um homem que também já pertenceu aos quadros dirigentes do meu Sporting, não nestes últimos anos, mas em anos anteriores. Como eu vou dizer, não há sportinguistas de primeira e de segunda. Ele é um sportinguista com grande notoriedade. Facilitou-me a vida. Escolheu para o homem forte do futebol um homem que eu não posso perdoar a sua falta de sportinguismo. Não se pode, quem viveu o Sporting, como ele também viveu, o que ele deve ter sofrido quando Futre disse que voltava para Portugal para jogar no Sporting e nessa mesma noite assina para o Benfica, defendendo os seus interesses. Com certeza era um profissional, mas era um profissional em fim de carreira, como era o Rui Costa, quando foi para o Benfica, e soube trocar os seus interesses pessoais pelos interesses do Sporting. O facto de Paulo Futre, que foi um menino que foi raptado para ir para o Porto, que depois fez o seu trajeto no estrangeiro e que voltou a Portugal para mostrar o seu sportinguismo, para mim, na altura em que tiver que decidir coisas importantes para o Sporting, eu acho que ele vai decidir outra vez em função dos seus interesses pessoais. Como disse num gentil telefonema que me fez Dias Ferreira, eu não posso apoiar um presidente que tem como homem de futebol um homem com as características e com o passado sportinguista de Paulo Futre. Vamos acelerar. Zeferino Boal.